A hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos, tanto os líquidos como os gasosos em repouso, ou seja, que não estejam em escoamento, movimento. Entre as propriedades estudadas dos fluidos, podemos destacar a densidade, pressão e empuxo. Além dos estudos dos fluidos propriamente ditos, serão estudadas as forças que esses fluidos exercem sobre os corpos neles imersos, seja parcialmente imersos, como nos objetos flutuantes, como totalmente submersos. Na hidrostática, nós temos diversas formas que nos ajudam a entender os nossos dilemas do nosso dia a dia, seja dilemas a ver com pressão, volume ou densidade de um fluido. Entre eles, nós temos o princípio fundamental da hidrostática, que diz que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido é determinada pelo produto entre sua densidade e gravidade local e diferença de altura entre dois pontos. Através dele, nós podemos entender que quanto mais profundidade de um fluido, mais pressão ele exercerá. Por isso que quanto mais nós vamos para o fundo do mar, mais pressão ele tem. Outro fundamento é o Teorema de Pascal e pressão, que diz que todo aumento de pressão sobre um fluido ideal é transmitido ao longo de todo o seu volume. Através desse teorema, nós podemos usar ele nas prensas e pistões hidráulicos, já que a pressão se propaga sobre todo o seu volume. Outro fundamento é do empuxo, que diz que quando inserido no interior de um fluido, um corpo ocupa parte do espaço que era ocupado pelo próprio fluido. Assim, o fluido exercerá sobre esse objeto uma força igual ao peso do fluido que fora deslocado. O empuxo, então, não depende da densidade ou do peso do corpo, mas sim da densidade do fluido, da gravidade local e do volume do fluido que fora deslocado. Por isso, a densidade é o produto da densidade do fluido, da gravidade local e do volume do fluido que fora deslocado. Um fundamento muito importante na física. Outro fundamento é o do peso aparente, que é o resultado das forças de peso e empuxo que agem sobre um corpo inserido em um fluido. Quando o corpo está mais leve do que ele aparenta no interior de um fluido, é porque a força de empuxo atua verticalmente para cima, fazendo com que o corpo ele não tenha seu peso que teria fora do fluido. Por isso, o peso aparente é o peso normal do corpo menos o empuxo. Para este experimento, nós usamos uma garrafa PET vazia com um corte feito com estilete próximo à base, uma tira de fita adesiva e um recipiente com água. Inicialmente, empurramos a parte superior da garrafa para dentro, de modo a formar uma grande abertura na garrafa. Assim feito, pegamos o pedaço de fita e colocamos na parte inferior do corte. Em seguida, pegamos o recipiente com água e colocamos cuidadosamente dentro da garrafa através da abertura da base. Observamos que quando posicionamos a garrafa na vertical, mesmo com a abertura na base, a água não saiu de dentro da garrafa, ao contrário do que se esperava. A coluna de água desceu apenas ligeiramente dentro da garrafa, diminuindo levemente a pressão do ar que ficou retido. Esta pequena alteração na pressão fez com que houvesse equilíbrio de forças entre a parte externa e interna da garrafa, ou seja, a pressão atmosférica se equilibrou com a pressão hidrostática, somada com a pressão do ar dentro da garrafa. Agora, quando abrimos a tampa, o ar externo entrou dentro da garrafa e, assim, a pressão hidrostática fez com que a água saísse pela abertura da base, como era de se esperar. A pressão é, entre as grandezas, a que mais é despercebida em nosso dia a dia, mas foi Evangelista Torricelli, um físico e matemático italiano, que fez experiências a utilizando por meio de bombas d'água de poços e fez o tal do tubo de Torricelli, o barômetro de mercúrio, ou como conhecemos no nosso dia a dia, bebedouro de passarinho, verificando que a pressão atmosférica é menor no alto de uma montanha, ou seja, é melhor cozinhar uma panela de arroz na praia do que no Everest. Mas, enfim, como decorreu esse experimento do barômetro de Torricelli? Bom, sabe-se que a Terra possui camadas de gases que pressionam tudo que há nela. Assim, ele encheu um tubo com mercúrio, fechando a extremidade e emborcou no outro recipiente contendo o mesmo líquido, e verificou que este marcava 700 milímetros. Logo, concluiu-se que quando o tubo estava cheio de mercúrio, o seu peso era maior que a pressão externa, e, por isso, ele desceu até atingir um equilíbrio, o 760 milímetros, ao nível do mar.
Portanto, é basicamente isso que decorre no experimento bebedouro de passarinho. Mesmo com uma abertura abaixo do nível da garrafa, não derramou, pois era exercida uma pressão sobre esta, mantendo o equilíbrio. O líquido não derramou, pois a pressão atmosférica estava atuando sobre ele, mantendo ele ainda dentro da garrafa, mesmo com a abertura. Quando se abriu a tampa do recipiente, a pressão atmosférica atuou neste líquido e fez com que a pressão e o peso dele fizessem que derramasse ele. Para este experimento, nós usamos uma garrafa PET tampada, inicialmente vazia, e fizemos alguns furos em seu fundo. Em seguida, enchemos a garrafa de água e observamos que, mesmo com os furos, a água dentro da garrafa não vazava, a não ser que apertasse a mesma. Porém, quando abrimos a garrafa, retirando a tampa, observamos que a água saiu completamente. Nesse experimento, temos uma garrafa cheia de água com furos na parte de baixo. Quando a garrafa está tampada, podemos perceber que a água não vaza pelos furos. Mas por que isso acontece? Isso acontece devido à pressão atmosférica. Como se tem muito mais ar do lado de fora da garrafa do que do lado de dentro, a pressão atmosférica do lado de fora acaba sendo muito maior. E essa pressão acaba fazendo com que a água se mantenha dentro da garrafa, não passando pelos furos. Quando abrimos a garrafa, podemos perceber que a água vai começar a fluir, porque o ar vai entrar na garrafa e a pressão atmosférica interna e externa vão acabar se equalizando.